Boa noite, torcedor corintiano, torcedora corintiana, vocês também, torcedores de outros clubes, amigos aqui do canal, sejam todos bem-vindos. Gravando esse vídeo aqui 4 horas da tarde, e o boa noite é porque eu vou citar esse vídeo ali por volta de 7 e 8 horas, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu, a repercussão do jogo de ontem contra o Vasco, algumas notícias aí de reforços, de assinatura de contrato e de acordos fechados, né? Mas antes, peço que vocês deixem aquele like, tá? Por favor, aquele combinado. Deixem o like. Se no final do vídeo vocês não gostarem do conteúdo, podem remover a curtição. Beleza? O Corinthians acaba de desligar do clube o gerente de comunicação geral do Corinthians, o Ivan Andrade. Sim, o repórter, né, do Corinthians, que faz as entrevistas com os jogadores, né, que ontem já entrevistou o Ramon Dias, logo após o Ramon assinar o contrato, né. Foi anunciado agora nessa tarde o desligamento dele do clube. Não sabemos o motivo, não foi revelado, né? Então não vou estar falando aqui se é por isso ou por isso que ele foi desligado, tá? Então para mim foi uma surpresa, porque aparentemente, assim, olhando de fora, vinha fazendo um bom trabalho, mas ele foi desligado do clube, tá bom? Então vamos ver se vai sair o motivo. Ele foi desligado pela nova gerente, nova chefe da comunicação, contratada pelo Augusto Melo, e já foi dado o cargo do Ivan Andrade ao filho do Vaguinho, né? Então, vamos saber o motivo aí e o que realmente aconteceu pro desligamento do Ivan Andrade e qual é a competência do rapaz que assumiu, que tem 9 mil de seguidores no seu canal no YouTube, tá bom? O Corinthians também hoje fechou a contratação do André Ramalho. O André Ramalho assinou o contrato. Ele tinha saudade de Vasco, Internacional e Cruzeiro, mas por nascer no interior de São Paulo, preferiu o Corinthians e vai reforçar a nossa zaga, né, como já foi informado ontem pelo Patrick no vídeo de 10 horas da manhã, tá bom? André Ramalho chega já hoje e deve ser anunciado entre hoje e amanhã, tá? Tô gravando esse vídeo 4 horas, então ele pode ser que seja anunciado ainda já, e vocês veem esse vídeo depois do anúncio, porque esse vídeo vai sair mais para a noite. Mas se ele não for anunciado no dia de hoje, amanhã eu acho que não passa. Nem ele e nem Alex Santana. Eu já falei várias vezes no canal, teve vários vídeos sobre ele. E Alex Santana é o novo reforço do Corinthians, também assinou o contrato e deve também ser anunciado entre hoje e amanhã, tá? Quem também está fechado é o volante Charles. Esse não está com o contrato assinado, mas o acordo verbal já está selado e ele vai ser novo jogador do Corinthians. Também deve ser anunciado amanhã ou sábado. Ele deve assinar o contrato no dia de amanhã, caso no final da noite aí ele não assine ainda. Perfeito? A repercussão do clássico é completamente negativa. Augusto Melo fugindo da raia, né? Ele que falou que não ia fugir de entrevista, que não ia fugir de qualquer questionamento sobre a sua gestão, que iria dar diversas coletivas para explicar o momento da gestão, né? Até agora ele fez 3 coletivas, né? A de posse, que não é uma coletiva, é mais uma cerimônia de posse. Depois ele fez aquela entrevista com a Vaidbet, coletiva de imprensa para apresentar a Vaidbet. Depois ele fez a coletiva para se explicar o motivo da Vaidbet ter rescindido com o clube e explicar algumas coisas que ficou todo mundo no escuro. Uma coletiva completamente nebulosa, de um presidente que realmente se contradiz e não tem preparação para ser presidente do Corinthians, tá? Então a repercussão é negativa, óbvio, né? O Corinthians perdeu, mas o cenário é muito caótico, né? A gente não sabe o rumo do Corinthians a não ser a Série B. O único caminho que a gente vê no momento é a Série B, tá? Um caminho horrível, né? Um caminho que a gente não queria seguir. O Ramon Dias vai ter que fazer chover, então ele sabe a bomba que ele pegou, mas uma bucha, ano passado pegou uma, esse ano pegou outra, então vai ser complicado. Talvez ele chegue, tem os reforços que ele vai utilizar, tá? E jogadores também que ele não vai utilizar, que é o caso do Fausto Vera, que deve ir para Minas aí ainda essa semana e assinar com o Atlético Mineiro, tá? Então teve alguns comentários, né, sobre o jogo. Torcida completamente desolada. Eu acho que eu tô vendo mais tristeza, como foi o meu pós-jogo ontem, do que raiva da torcida. Então isso deixa a gente preocupado, porque a torcida tá começando a cair
realidade que é dura, é difícil de aceitar, mas a gente fica com dó, né? Eu fico com dó de um, o outro fica com dó de mim. A torcida está se unindo nesse momento que realmente é um momento que a gente não vê uma saída. A gente não vê como sair desse buraco, a gente não vê como sair dessa zona horrível que a gente se encontra, essa fase ridícula que colocaram a gente, né? Tanto a gestão passada quanto essa. Então é realmente muito triste. Então a gente vê um presidente despreparado, que agride o torcedor, que promete e não cumpre nada, que acha que está em época de eleição ainda, que fala demais. Um Flamínio Soldado, que até hoje a gente não sabe qual é a função, mas aparentemente é o cara mais centrado e um pouco mais correto, né? Mas a função dele a gente não sabe. Não foi revelada a função do Flamínio Soldado. Ele falou na coletiva, mas aparentemente ele faz outras coisas. Então é completamente complicado. Aí o gerente de comunicação geral desligado e ainda sem motivo, a gente não sabe se é por A ou por B, a gente não sabe. É realmente um buraco que a gente não sabe onde a gente vai sair, né? Então quando eu vejo que o André Ramalho escolheu jogar no Corinthians, eu fico, rapaziada, esse cara aqui é diferente mesmo, porque vendo essa bagunça, o rapaz ainda aceitar é porque realmente ele tem a vontade de vestir a camisa do Corinthians, tá? O Wesley tem proposta do Porto, proposta do Borussia, algumas propostas na mesa. Vamos ver qual é o futuro do Wesley no Corinthians. Bidão também deve receber algumas propostas agora na abertura de janela, vários assédios de times, né? Então vai ser uma janela difícil, que espero que chegue nomes. Eu não acho à toa ter contratado 2 volantes, então pode ser que o Bidão daqui a pouco parta para outro clube, onde ele possa evoluir mais do que ele vem evoluindo, porque nesse clube a gente não evolui nada. Um clube patético, um time patético, desorganizado, tanto dentro como fora de campo, tá? Sobre Matheus Donelli, tá? Matheus Donelli, ontem eu tinha feito aquele vídeo, logo depois de eu subir o vídeo pro YouTube, a gente viu aquela situação que eu falei, né? As faltas idênticas, uma que o Darchodinho defendeu e outra que o Donelli levou. Então, fizeram a mesma comparação. E a do Vasco foi um pouco mais de longe ainda, né? E um pouco mais pro meio. Então, não foi só eu que também achei. Então, o Donelli não passa confiança nenhuma. A gente vai apoiar enquanto tiver no gol. Mas toda bola que vai entra, né? Infelizmente. Então, talvez seja a hora, agora que a janela abriu, colocar o Hugo, escrever o Hugo no bid e tentar já estrear ele contra o Criciúma. Porque a gente precisa pelo menos de um goleiro que a gente tem uma certa confiança, de envergadura, de imposição, para ver se tem uma segurança. A zaga, tomara que o André Ramalho já estreie contra o Criciúma para tentar fechar um pouquinho, que que os volantes cheguem, tentar melhorar esse ataque com algumas peças que podem chegar ou não. Eric Pulga, tem a questão do Balotelli que tá mais pra lá do que pra cá, é muita confusão. Eu só vou falar, rapaziada, eu quero prometer pra vocês que eu só vou falar quando realmente tiver certo ou quando tiver descartado. Eu não vou ficar entrando em polêmica, tá? Mas é isso, estamos no escuro, estamos numa zona péssima, um cenário caótico, que a gente não sabe para onde a gente vai parar, a não ser um caminho, que é o da segunda divisão pela segunda vez na nossa história. Lembrando, o Corinthians em 2007, nessa mesma rodada, a gente estava com 20 pontos. Nessa a gente está com 12. Claro, campeonato diferente, tá mais embolado, e o Corinthians só depende dele para sair dessa situação. De todos que estão na zona de rebaixamento, o Corinthians é o que mais depende dele mesmo. E isso é o que me preocupa, porque o Corinthians não assume a responsabilidade que tem que assumir, a presidência é omissa, os jogadores são preguiçosos e não podem vestir a camisa do Corinthians. Que Deus nos ajude. E o hino já diz aí, salvem o Corinthians.